Para as pessoas que já estavam aqui de manhã, perdão, vou ter que repetir algumas coisas. Meu nome é Alex, eu mudei para cá, vamos fazer 20 anos em janeiro. Eu mudei para cá inicialmente para fazer uma coisa que eu acho que eu não dava conta de fazer, que era ser bailarino clássico. Então, a ideia era que eu estudava, como criança, eu só queria ser uma coisa na vida, engenheiro eletrônico, só o que eu queria ser. Eu entrei em uma das escolas técnicas do Brasil, na ETFG na época de Goiânia. Eles tinham um grupo de teatro e um grupo de dança dentro da escola. Acabou que eu era um decente ator pelos testes e me diverti bastante, só que eu era muito tímido. E nada melhor para você tirar a timidez do que você colocar uma roupa colada no seu corpo. A Universidade Católica tinha um programa que eles ofereciam gratuitamente aulas para homens. Então, como eu falei, bom, não vai ficar pior do que isso, né? Então, eu comecei a fazer aula. Com 6 meses, a Católica me ofereceu uma bolsa, se eu passasse no vestibular na época, para poder fazer parte do grupo de dança da escola. Eles me davam uma bolsa para poder estar na escola. Então, eu acabei entrando fui estudar Direito, fiz 1 ano e meio e mudei para os Estados Unidos num scholarship de uma escola privada em Connecticut para dançar balé clássico. Eu nunca fui muito bom, mas como homem eu tinha 2 vantagens. Porque a maioria são poucos homens. 2, porque eu tinha a altura, acho que correta. E, na verdade, como bailarina, muitas vezes o que eu estava fazendo é carregando mulher. Não era um trabalho tão difícil assim. E não, para quem veio do Brasil carregando as mulheres que não são como as americanas bailarinas, geralmente a gente tem curva, as mulheres são diferentes, aqui foi fácil. Então, assim, as pessoas me pagavam para fazer isso. E ótimo, não vi nenhum problema. Isso me ajudou bastante. Para mim nunca foi uma carreira, para mim foi uma maneira de desenvolver. Eu acho que eu era talvez um bailarino medíocre, acho que no melhor status que eu seria medíocre. Mas era 1000 vezes melhor do que eu imaginei ou do que eu iria ser. Eu era muito tímido, todo mundo na escola tirava onda comigo, todo mundo ria de mim porque eu não conseguia dançar, eu era muito torto. E para mim isso foi um desenvolvimento. Quando eu falo para as pessoas eu fiz balé, ninguém acreditava, mas você sempre foi assim. Não, não é verdade, nunca foi assim. Para mim foi uma direita bem rígida. Quando eu cheguei aqui, aí um dia eu tinha acabado de fazer uma aula, estava com o meu pé dentro da água. Eu comecei bem mais velho, comecei eu tinha 16, 17 anos. Então é muito, muito, muito ruim no seu corpo. E você tem que se esforçar muito mais. Eu faço geralmente 5, 6 horas de aulas por dia. E eu estava com o meu pé dentro do gelo, assim, eu estava assistindo uma entrevista na televisão do Baryshnikov. Para quem não conhece, Baryshnikov, juntamente com Nureyev e Nijinsky, que são os 3 melhores bailarinos do século. São top, o melhor que você vai poder ter da sua carreira como bailarino seria chegar a um desses 3. E ele estava reclamando na entrevista que ele estava tendo dificuldade de manter a escola dele aberta em Nova York. Eu falei, uau, esse é o melhor. Esse é o cara, assim, que se você conseguir chegar no ápice da sua carreira, você vai ser igual a ele. Eu vou ter problema com dinheiro? Não. Depois daquele dia eu nunca mais fiz uma aula. Radical. Daquele dia eu nunca mais voltei na escola, nunca mais fiz. Um amigo meu me falou, eu quero abrir uma empresa, só que eu quero mudar para Califórnia. Eu estava em Nova York na época. Primeiro eu mudei para Connecticut, depois de Connecticut para Nova York. De Nova York ele falou, ok, não tem nada a perder mesmo, não vou mais dançar. A gente mudou para São Francisco, abriu uma empresa. O que a gente estava tentando fazer é o que hoje é o que a gente chama de cloud service. Eu estava tentando, a ideia era, bom, eu imagino que um dia ninguém vai precisar usar um computador. Você vai poder acessar a internet de qualquer local. Se a banda for larga o suficiente, você pode acessar tudo e você não precisa ter um HD no seu computador. Então, que tal se a gente transferisse o Microsoft Office todo para um local onde todo mundo pudesse acessar? Essa era a ideia. A gente passou quase 6, 8 meses tentando conseguir dinheiro, porque naquela época a tecnologia ia demorar mais ou menos 2 anos para ser construída e a gente não ia fazer 1 centavo. Era 2003, 2004. E a gente não conseguiu dinheiro, meu amigo resolveu voltar e eu fiquei por aqui. Daí, eu buscando o que fazer, se passou alguns anos, eu trabalhei em alguns restaurantes, no dia que eu estava por aqui, e alguma coisa aconteceu e eu acabei morando na rua. Eu fui morar na rua. Nesse período que eu estava morando na rua, eu acabei tendo uma oportunidade de comprar uma casa que custava $800 mil. Tem um paradoxo enorme aí. Eu estava morando na rua e naquela época, se você respirasse, se você tivesse um pulso, eles te davam dinheiro. 2007. Você chegava no banco e falava, eu quero essa casa aqui. Aí você sabe o que quebrou, né? O cara que nem eu que ia lá, falei. Eu peguei um empréstimo de $800 mil para uma propriedade em São Francisco. Eu não tenho uma apresentação, eu vou só passar alguns slides para vocês verem a casa. Foi essa casa, é na Mission, São Francisco.
Ela custava na época $800 mil. Eu comprei essa casa sem ter dinheiro para pagar a primeira prestação. 100%. Eu não tinha dinheiro para pagar. O que eu fiz foi, eu anunciei metade dela, porque era um duplex. Naquela época, você não conseguia comprar nada na cidade por menos de $350 mil. E você tinha um outro parâmetro naquela época, que era o seguinte: você poderia dever 100% para o banco e financiar, como você fosse o banco, 100% para outra pessoa. Chama Seller Finance. Então, o que eu fiz foi, eu peguei metade dessa casa, coloquei ela na internet, no Craigslist, para quem não conhece, é um site local de classificados bem famoso. Peguei metade dela e eu coloquei ela no anúncio por $400 mil, só que eu queria $50 mil de depósito. $50 mil a mais do que eu paguei e a pessoa seria praticamente meu sócio na casa. Com 30 dias eu consegui executar. Eu tinha zero, na verdade minha conta estava negativa, não sei quanto, eu estava morando na rua, passei a morar numa casa de $800 mil e em 30 dias eu estava com $50 mil no banco. Então, um milagre. Hoje eu penso, caramba, que coisa loucura. Quem vai fazer isso hoje, né? Tá ficando mais velho, você pensa assim, coisa de jovem mesmo para mudar o mundo. E com um ano, eu consegui, eu aluguei o resto da casa e consegui fazer uma maior grana. Acho que eu fiz em $150 mil em 18 meses, né? E comprei uma outra, fazendo o mesmo método, 100%. Também me dei muito bem na outra casa, dentro de São Francisco. Só que aí em 2008 aconteceu, 2009, e os bancos não davam mais 100% de financiamento. Aí eu falei, uau, se o banco não dá mais 100% de financiamento, não tem mais como eu comprar as casas. Aí eu fui buscar alguma coisa para fazer. Aí minha ideia voltou para a época quando eu fui fazer balé. O que eu posso fazer de diferente, que é alguma coisa que vai me acrescentar algo mais. Eu entrei para o exército americano. Estava andando um dia na frente do... Corre, né? Corre. Aí eu estava passando um dia na frente do escritório do exército. Eu falei, que será, como é que entra? Como é que faz isso? O que é que eles têm? Aí eu pensei que assim, eu poderia talvez ser tradutor. Eles fazem um teste para você, de 92, que era o máximo, hoje que eu tirei 86, aí eu poderia fazer qualquer coisa que eu fizesse. Eu já tinha um green card na época, eu falei, por que não? Entrei para o exército americano. Eu entrei para o exército americano, a princípio, para ser mecânico de helicóptero. Porém, na hora que eu fui fazer o teste, a menina tinha um negócio que era o seguinte, não sei quem já fez, para você ver se você é colorblind, se você não consegue ver as cores direito, tem um teste que você fica passando o livro. Só que ninguém me explicou o que era o teste, para que é que você estava fazendo aquilo, que eu nunca fiz aqui na minha vida. E assim, com a fila gigante, o pessoal só ficava fazendo assim, né? Se você não falasse nada, ela virasse a página, contava como se você tivesse errado. Só que demorou 3 páginas para eu entender o que ela estava querendo que eu fizesse. Então, ela marcou na minha ficha que eu tinha um problema visual, que depois... Aí, no mesmo dia, falou assim, ó, eles estão falando pra você que você tem um problema visual. Você tem provavelmente... Eu falei, não, mas não tem problema visual nenhum. Tá certo, eu uso óculos, mas não é o que eles estão falando, assim, eu não confundo cores. Nunca ninguém falou isso pra mim. Ela falou, mas falou, você pode talvez fazer o teste, mas vai demorar, aí os recrutas põem impressão pra você, porque o trabalho deles é recrutar você pra colocar lá dentro. Eles não querem ter o tempo de talvez você não desistir, ou de você não voltar pra lá. Eu falei, ok. Ele falou, bom, o que eu posso fazer? Ele falou, bom, tem essas profissões aqui que você pode. Você tem a nota bem alta, você pode fazer praticamente qualquer outro trabalho, menos os que precisa de secret clearance, que aqui é para confidencial, porque não era cidadão ainda. Aí ele falou, bom, eu tenho isso aqui, eu na verdade não sei o que é isso, o recruta falou. Mas assim, você vai trabalhar num barco. Como você tem habilidades na parte de mecânica e eletrônica, talvez essa é uma parte ótima. Você tem 2 opções, você pode dirigir o barco, ou você pode trabalhar como na engenharia do barco. Eu falei, trabalhar na engenharia do barco. Aí eu pensava o seguinte, que o barco estava estacionado em um local, né, estava parque lá, e eu ia lá trabalhar na casa de máquinas. O que ninguém me falou é que eu era parte da tripulação do barco. Eu odeio mar. Eu tenho uma raiva natural de criança de mar, eu detesto. Não é medo, eu detesto. Então assim... acabou que quando acabou a escola, aí você vai para Fort Benning, você treina lá 4 meses, depois você vai mais para 4 meses para a escola. No último dia de treinamento, vamos fazer o teste, é esse trabalho que você vai fazer. Entra todo mundo pro barco e o barco começa a falar, ei, calma aí, onde é que a gente está indo? E acabou que não, você faz parte da tripulação. Foi naquele dia que eu descobri que você é parte da tripulação. E uma vez que você assinou o contrato do exército, ele é dono da sua alma. Não tem como você sair, não tem como você voltar atrás. Acabou que um outro problema desenvolveu nesse processo, é que eu tenho um enjoo crônico. Eu não sabia. Eu nunca vou no mar, então não queria ter descoberto, né? Eu não vou em barco nenhum. A gente foi fazer um treinamento, saiu um barco da Flórida até a República Dominicana. São 13 dias de viagem, parando pela Bahamas. Foram 13 dias vomitando.
sem um dia de falta, sem um minuto de falta. A partir do terceiro dia, você vomita só a bilis, né? Porque você não consegue comer nem beber mais nada. Eu andava com o soro dentro do barco. E à medida que a gente foi progredindo, eu falei, gente, esse trabalho não é pra mim. Ele falou, não, mas você tem talento na área de eletrônica, porque são poucas pessoas que sabem lidar com os computadores. E você é um cara divertido, a gente tem aqui, então vamos continuar dando missão. Não! Eu tenho um problema! Você passa geralmente no barco, esses barcos são, você consegue colocar talvez 20 containers nele, você estaciona helicóptero, e eu trabalhava na parte de baixo dele. O time geralmente são entre 10 e 20 pessoas, então você fica no mar talvez assim 2, 3 semanas, e se você tem alguém que você não gosta, é um problema. Você não tem o que você possa fazer. Então, geralmente, eles escolhem as pessoas que eles se dão bem. E, por infelicidade, eu me dava bem com as pessoas. Então, eles continuavam me colocando, não, você vai melhorar, mas já tem 2 anos que eu estou aqui. Não melhora nunca. Nunca melhora. Enfim, fiz 4 anos de exército, eu servi no Japão, com o exército americano, a gente fez missões no Japão, fiz missões na República Dominicana, a gente treinava, dava suporte de treinamento para os Navy SEALs, estava todo mês em Coronado, que é em San Diego, e um dia me deixaram sair, quando acabou o contrato. Aí, quando eu saí, eu falei, tô livre agora, vou fazer alguma outra besteira com a minha vida. Abri uma empresa que não deu certo. Abri uma outra empresa que não deu certo. Abri uma terceira empresa que não deu certo. Abri uma quarta empresa que não deu certo, mas porque eles me compraram antes de acabar a empresa, eu consegui dinheiro para não ter que trabalhar durante 1 ano, por exemplo. Era pouca grana, mas para quem morou na rua, não fazia muita diferença. Qualquer coisa é lucro. Então, essa outra empresa, eu peguei o dinheiro que eu tinha ganhado e abri uma outra empresa. Aí eu comecei a exportar carro de luxo para o Brasil. Eu exportei quase 10 milhões de dólares em carros para o Brasil e para a China. Acabei passando aquela empresa para uma outra pessoa. E nesse período, eu estava saindo do banheiro, eu vi minha namorada checando meu telefone. Eu falei, isso é um problema sério. Eu sou um empreendedor, eu vou conseguir salvar o mundo desse problema. E um engenheiro na outra empresa que eu estava para fracassar, eu só não sabia ainda que ia fracassar, ele falou, ele tinha acabado de construir um aplicativo que na verdade fazia exatamente esse problema. Era o seguinte, você tranca seu telefone, você deixa seu telefone em qualquer local, se alguém vem e mexe seu telefone, ele toca o alarme, tira uma foto da pessoa e manda para o seu e-mail. Vou salvar o mundo, vou virar herói. Daí eu acabei comprando o aplicativo dele, ajudei a desenvolver e nos primeiros anos a gente teve mais ou menos quase 500 mil downloads, porque eu não achava que o aplicativo dele valia nada. E nesse processo eu recebi e-mail do mundo inteiro, o pessoal falando, você salvou minha vida, salvou minha casa, salvou meu carro. Eu falei, que droga que esse pessoal será que eles usam? Em qual país que eles estão usando? Que droga que é? Aí eu ignorava, porque eu pensava que era sacanagem. Era uma sacanagem o aplicativo. Então, com 1 ano, eu comecei, eu vou conversar com essas pessoas. Eu comecei a conversar com elas. Aí o que eu descobri que elas estavam fazendo era, elas estavam pegando o meu aplicativo, instalando no telefone Android antigo. Aí eles pegavam o Android, trancavam o telefone, colocavam de trás da porta, ou colocavam em cima da janela. Se alguém entrasse na sua casa, mexia o telefone, tocava o alarme. Virou um sistema de segurança. As pessoas levavam, você vai viajar no hotel, por exemplo, você deixa um telefone na sua mala. Se alguém mexer na sua mala, ela toca um alarme e manda uma mensagem para você falando que alguém mexeu na sua mala. Então eu desenvolvi isso. Eu cresci para quase 5 milhões de downloads. Em um momento eu estava instalado em 6% de todo o telefone Android no Brasil. A primeira língua foi português, por alguma razão cresceu por lá. Mas eu nunca consegui fazer dinheiro com o aplicativo. Ninguém quer pagar por nada. Eu tentei vários métodos de monetização, ninguém queria pagar por absolutamente nada. Nesse processo onde eu estava tentando descobrir qual o método de monetizar aquele aplicativo, eu estava trabalhando no escritório onde eu conheci o dono do prédio, que é esse espaço aqui que vocês estão vendo. Esse espaço, ele estava vazio já fazia 10 anos. Isso aqui, essa foto desse local onde eu estou aqui agora. Estava tudo vazio. Esse teto que está aí agora, na verdade, ele estava todo destruído. Ele não tinha nada aqui, estava vazio há 10 anos. Aí o dono me trouxe aqui, ele tentou 6 meses trazendo aqui. Falou, acho que tem alguma coisa que a gente pode fazer aqui. Eu falei, mas o quê? O tamanho desse espaço não vai fazer porra nenhuma. Você só está gastando dinheiro, vende isso. E eu conheci um amigo que, eu voltei para minha infância. Eu era eletrônico robista como criança. É a única coisa que eu queria ser engenheiro eletrônico. Então eu pensei, bom, para quem faz engenharia, você não pode ir para o café para trabalhar. Porque se você trabalha com software, a única coisa que você precisa ter é um computador. Você pode trabalhar em qualquer café, na casa do amigo, na cozinha, qualquer local. Mas quem trabalha com hardware não funciona dessa maneira. Você precisa de equipamento, você tem que soldar, você não vai fazer isso lá. Imagina, você está no café lá e soldando, o pessoal pensando que está construindo uma bomba. Então,
Não dá certo. E outra coisa, você precisa de estacionamento, você precisa de um local onde você tem o regulamento favorece esse tipo de estrutura. Aí eu falei para ele, ó, eu conheço o fundador da Hardware Club. Já estava aqui há muitos anos, minha rede de relacionamento era muito boa. Então, eu acho que a gente pode fazer talvez um espaço aqui para eletrônica. Porém, eu preciso de 500, vai custar $200 mil, ou $2 milhões, mas eu preciso de 500 mil. Eu vou construir esse espaço com 500 mil. Aí ele não acreditou muito, mas ele deu o dinheiro mesmo assim. E facilitou uma relação no aluguel. E isso deu frutos num relacionamento super interessante. Então a gente, praticamente assim, todo o carpete que você vê, foram eu e mais 2 pessoas que construíram. Esse teto, eu e o Dan praticamente colocamos todo ele. Dia e noite colocando esse teto. Porque ia custar mais ou menos entre 2 e 3 milhões de dólares se fosse uma outra empresa fazendo. Então, o carpete mesmo que você vê, se fosse comprado em qualquer local nos Estados Unidos, ia custar $150 mil. Eu peguei um avião, fui para a China, achei uma fábrica, entrei na fábrica, eu falei, entrei no monte, achei um tradutor para me ajudar, e eu encontrei uma fábrica que customizou o carpete para mim, e eu consegui comprar, fiz 2 viagens para lá, consegui comprar o carpete por $35 mil. Todo o piso que você vê aqui custou $35 mil, eu ainda tenho um container cheio dele. Eu salvei bastante aí. O teto eu fiz a coisa parecida. Os escritórios, a gente começou, achei uma empresa que eu convenci os caras a me ensinar como montar os escritórios. Aí eles me ensinaram como montar, porque cada escritório desse custa $30 mil. Cada salinha dessa custa $30 mil para montar. E eu consegui que eles treinassem. Aí, a partir do momento que eles me ensinaram, eu falei, bom, agora eu já sei o que é. A parte mais cara de escritório de vidro são os vidros dos Estados Unidos. Cada painel desse de vidro custa $1.200. Voltei para a China, achei uma fábrica. Nossa Senhora entregou. Achei uma fábrica que construi, que faz os vidros. Para quem não foi na China ainda, é uma experiência fantástica. Eles estão construindo em tudo quanto é lugar, e tudo de vidro. Consegui um vidro melhor do que a gente tem aqui, customizado do jeito que eu queria, laminado, que a acústica é muito melhor, por $135 entregue no meu estacionamento. Comprei mais um container, aí eu fiz o design da estrutura de alumínio, eu mesmo, voltei para a China, achei uma outra fábrica que fazia a estrutura de alumínio, fiz a estrutura de alumínio sozinho, e nesse momento agora cada escritório me custa $3 mil para construir, de 30 para 3. E a gente constrói a gente mesmo. Eu posso colocar um monte, tem um monte no estacionamento, agora acabou, talvez eu vá para a China hoje à noite, amanhã de manhã, para comprar mais, porque a gente quer construir mais. Depois do churrasco, né? Se der tempo, ainda vou hoje à noite ainda. E nesse processo de construir, a ideia inicial era construir um espaço onde eu pudesse reunir todas as empresas de hardware, as empresas que são engenheiros que queriam talvez se juntar, ficar no mesmo espaço. Essa era a ideia. Como a gente tem um espaço grande, eu falei, bom, talvez vamos ligar para essas pessoas. E no processo de fazer isso, a gente descobriu que muitas pessoas vinham para a gente e perguntavam, eu adoro o que vocês fazem, como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse robô? Como é que eu faço esse equipamento? Eu falei, bom, você volta para a universidade e faz. Não, mas eu não quero voltar para a universidade. Na verdade, eu não quero nem ir para a universidade, porque eu não vejo valor na universidade. Essas perguntas começaram a ser cada vez mais frequentes. A gente descobriu que, na verdade, a gente não estava no co-workspace, a gente estava no espaço de educação. O que a gente está desenvolvendo agora para ser o que a gente está fazendo? A gente está pegando todo o modelo, todo o método de mecatrônica, todo o programa de engenharia, quebrando ele em módulos muito pequenos. Aí uma parte do professor Mota vai ajudar a gente bastante, que ele é um dos nossos advisors, para quem não sabe, para quem não foi apresentado ainda. E a gente está pegando todo o programa e quebrando em projetos bem pequenos e transformando tudo em project-based. Significa que você faz. O modelo atual da universidade é o seguinte, você ensina um leque de informações para as pessoas e você cruza os dedos para que aquela pessoa vá usar aquilo que ela está usando. E mesmo que ela entre na área, tomara que você use a maioria das coisas que a gente está usando. No mundo onde você consegue aprender o que você queira aprender num vídeo de 15 minutos no YouTube, passar 4 ou 5 anos na universidade não é um caminho viável mais. E é o que eu falo para a maioria das pessoas que vêm na parte de educação aqui, que é o seguinte, o mundo mudou. Para quem não se deu conta ainda que o mundo mudou, vocês vão ficar bastante assustados em 24 ou 36 meses. Porque mudou. As pessoas, os alunos não querem mais para a universidade. Quem for para a universidade não quer voltar mais para a universidade. Então, há necessidade de você criar um método diferente para que as pessoas aprendam. E é aí que a gente entra. Bom, não sei se vai dar certo. A vantagem que a gente tem é porque tem uma rede de relacionamento muito boa. Tem várias pessoas que estão interessadas em ajudar a gente a fazer isso. A gente é uma empresa com fins lucrativos. A gente não começou como monopólio, a gente não é. A gente perde dinheiro todo mês. E eu acho que a gente não vai fazer nenhum lucro, talvez em 5 ou 6 anos. Mas a ideia é a gente poder pegar o programa e se transformar num competidor viável para Stanford e MIT em 10 anos.
Eu ia te fazer essa pergunta, Alex. Como eu já te fiz outra vez, eu quero que eles ouçam. Qual que é o seu moonshot? Virar uma viável alternativa para as universidades. Não ao nível, por exemplo, quando eu fui para a escola técnica, foi um processo interessante e, na verdade, me influenciou de alguma forma ou outra. Porém, a escola técnica te ensina você a lidar com os equipamentos. É a mesma coisa do Exército. O Exército me ensinou quase 1 ano. Mas eles te ensinam você nesse equipamento específico, você vai aprender a virar essa porca aqui desse lado, você vai poder trocar o óleo. É isso que você faz. E o que eu comentei para as pessoas mais cedo é o seguinte, você tem que voltar para a razão do que as universidades existem. As universidades existem para avançar conhecimento. Foi isso para que elas foram criadas. Elas foram criadas para pesquisa. A universidade não foi criada para o mercado de trabalho. O que aconteceu foi que, em algum momento, as universidades, o mercado começou a entender as pessoas que vêm nas universidades, a universidade está fazendo um filtro para a gente. Então, vamos escolher as pessoas, porque já estão fazendo filtro, a gente não tem que selecionar. Com o desenvolvimento da parte de software, de engenharia de software, onde você tem uma demanda muito gigante, e você estava competindo por profissionais, pagando muito por essas pessoas que estavam vindo dessas universidades, eles começaram a contratar gente que não vinha das universidades. Eles acabaram descobrindo o seguinte, não há diferença na parte técnica, no sucesso, da pessoa que veio de Stanford ou da pessoa que veio de fora. Obviamente, você teve que criar um processo de filtro interno, porque antes você tinha um filtro das universidades. Então, isso mudou. O que a gente quer é uma opção viável para o nível universitário. Não é para o nível técnico, é para o nível universitário. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia que você possa fazer tudo project-based. A gente chama de non-linear education e a sua educação não tem pré-requisito. Você não tem pré-requisito para fazer nada. É o que você quer fazer, quando você quer fazer, como você quer fazer. Outra coisa que a gente não faz, a nossa métrica não é te dar trabalho. A nossa métrica não é que você consiga um emprego. Até porque, quem assistiu a palestra da John Pransky mais cedo, uma coisa que eu ia falar para vocês, que a controvérsia é o seguinte, muitas pessoas perguntaram o que vai fazer, o que o ser humano vai fazer. Eu simplesmente tenho uma visão muito pessimística do que o ser humano vai ter o que fazer em 10 a 20 anos. Eu imagino que, na verdade, talvez os meus filhos ou os filhos dos meus filhos serão a última geração de humanos que vão existir de uma forma evolutiva. Porque eu acho que a partir dos meus netos, a necessidade de procriação ela não vai existir mais, ela não vai ter uma razão. Porque se a gente pensar o que a gente como ser humano, as razões por que a gente existe, né? Muita gente para casar, procriar, talvez para ter um propósito, um trabalho que talvez influencia, para ajudar outras pessoas, vários propósitos. O que eu vejo de desenvolvimento é que os robôs vão substituir todos isso. Eu não vejo nenhuma área onde o robô não possa substituir. Em qualquer área, de sexo a trabalho. Nenhuma área. E aí as pessoas, o que você vê um lado do argumento, é que as pessoas ficam falando não, mas o ser humano, você vai estar lá para ter empatia. Quem se importa com a sua empatia? A empatia ela acontece quando o ser humano ele tem um propósito na vida. Se a gente perder o propósito, Pois é. empatia pra quê? Tudo na vida tem ponto e contraponto, graças a Deus. Essa é a minha versão e a versão de vários dos engenheiros. O que a gente decidiu fazer é o seguinte, não vamos pensar muito sobre isso, vamos pretender que esse não é um futuro viável e a gente vai ligando todo dia como se não existisse. Mas eu não vejo nenhum progresso da humanidade para fazer a partir desse ponto. Você tem várias tecnologias que estão, a gente fala, tá acordando o diabo, né? Várias tecnologias estão acontecendo agora na parte de inteligência artificial. Se inteligência artificial realmente se tornar inteligente, we're done. Já era. Matrix. Já era, completamente a gente não... Mas não é na razão das pessoas, agora vai eliminar todo o ser humano. Não, a gente simplesmente perdeu o propósito. Nenhum propósito. Então, vou deixar vocês com esse momento feliz. Melhor. Para vocês pensarem nas divergências. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Nossa. Só uma provocação nessa ideia, se os robôs vão acabar com a humanidade, como você se sente fazendo parte Dessa destruição. De novo, se é inevitável, por que eu vou me preocupar? Eu não vejo, porque isso não é uma coisa que você vai poder evitar de nenhuma forma. Então, eu penso assim, eu tento pensar talvez em períodos... Um exercício que eu faço todo domingo. Eu criei um Excel, eu separei minha vida em 80 anos. E coloquei, cada célula significa uma semana. Então, cada célula que está vermelha são as semanas que eu já usei.
Ok? Entre 60 e 80 o nosso corpo humano começa a ter problemas de dificuldades, então eu coloco amarelo, porque eu não sei qual o tipo de saúde que eu vou ter aquele tempo. Então, quando você olha assim, aí todo domingo eu vou lá e preencho, usei essa semana. Quando você começa a olhar que só faltam tantas, e quando você começa a ter noção da finitude na vida, não é um problema tão grande, entendeu? Assim, eu vou tentar participar da humanidade como ela é, do jeito que ela é, do máximo do meu potencial. Eu prefiro participar do que simplesmente assistir, porque é inevitável. Não quer voltar tanto. Isso que eu ia perguntar. Como você passa isso para os seus filhos? Como eles... Ainda, eu tô proibido de falar isso para meus filhos, para minha esposa. A proibição, ela provavelmente vai acabar em algum momento na adolescência deles, mas eu sou proibido de falar a verdade para eles. Da esposa, né? Hã? A tecnologia ainda não substitui o poder da esposa. Ainda não. Mas olha, vai acontecer. Dos dois parceiros. Alguma outra pergunta? Bom, sem mais perguntas,